Olá, pessoal, tudo bem? Professora Rita aqui. Então, nós vamos dar início ao nosso curso de Lógica de Programação, tudo bem? Vamos lá, então, vamos começar? Bom, o que que eu coloquei essa imagem para iniciar por ela, né? Que é aquela divisão básica, né, de um computador. Mas eu acho importante porque, como a gente vai tratar de algoritmos, né? Então a gente fala muito em entrada de dados, saída de dados, né? Então é legal a gente sempre lembrar que é importante a gente ter isso bem claro, né? Para a gente começar a trabalhar com essa lógica de programação. Bom, então aqui a gente tem as três partes mais básicas, né, de um computador: entrada, que pode ser feita por um teclado, por mouse, até mesmo por um disco, né? A leitura de um arquivo qualquer. A saída de dados, que pode também ser por meio de um monitor, pode ser por meio de uma impressora, até mesmo num disco. Mas assim, a parte principal mesmo, né, que acontece toda a transformação é aqui na parte do processamento, né, pessoal? E o que que envolve esse processamento? Então envolve a memória do computador, né? Vou colocar aqui como RAM, envolve o processador, vou colocar aqui como CPU, envolve as operações lógico-aritméticas, vou colocar aqui a ULA como representante, né, das operações. Ou seja, então, toda essa transformação, esse processamento, acontece aqui. No nosso caso, como a gente está começando, né, então o que, que vai acontecer? A gente vai começar a desenvolver alguns algoritmos, né? E os algoritmos geralmente eles são em linguagem mais básica, né? Numa linguagem mais próxima mesmo da nossa, da linguagem humana, da linguagem natural. E aí depois a gente vai, né, passando para outras linguagens. Mas na verdade, esses algoritmos que a gente cria, né, quando a gente começa, esses algoritmos eles são também interpretados, né, por um programa específico, para depois serem codificados numa linguagem de máquina para que o computador consiga entender e fazer aquilo que a gente está pedindo, né? Isso tudo é feito numa sequência de passos, né, numa sequência lógica de passos, para que ele consiga executar, certo? Então é importante que a gente entenda essa parte também de entrada de dados e a parte de saída de dados, tá bom? Bom, continuando. Linguagem binária. O que é a linguagem binária? É a linguagem dos computadores, né? É a linguagem de zeros e uns, que é aquela que o computador entende. Todos os programas que funcionam em um computador são traduzidos para a linguagem binária para que possam ser executados. Então, todos os programas, todos os algoritmos que você fizer, como eu disse, né, anteriormente, eles vão ter que ser traduzidos, então codificados para essa linguagem binária, que vai transformar numa linguagem que a gente chama de linguagem de máquina, para que efetivamente o computador consiga fazer o que está sendo pedido. Né? Lógica de programação. Bom, vamos lá. A capacidade de pensar de maneira lógica é um dos principais diferenciais para saber como resolver problemas, principalmente na área da computação. Então você tem que, para você conversar com o computador, para você criar um conjunto de instruções para um computador resolver para você, fazer para você, você precisa aprender a conversar com ele. E você tem que conversar com ele de maneira lógica, né? Que é a única forma que ele vai entender. Porque trata-se de uma máquina, a gente está conversando com uma máquina, portanto, a gente precisa falar logicamente, né? Com uma máquina. Diretamente relacionado a isso, compreender o conceito de algoritmo também é algo fundamental. Algoritmo, gente, na verdade, não se trata só no âmbito da computação. O algoritmo é uma sequência de passos que a gente executa para fazer alguma tarefa. Então, isso não é só em computação que existe, isso já existe, lógico, dentro da matemática, dentro de qualquer outra ciência, você pode executar um algoritmo qualquer, que é uma sequência de passos, né? Mas aqui dentro da computação, por que, que a gente fala tanto em algoritmo? Porque para a gente começar a criar os nossos programas, a gente precisa sim estabelecer uma sequência de instruções, uma sequência de passos
para o computador conseguir executar aquilo que a gente quer, né? Tá, algoritmos então. Em computação, algoritmos são um conjunto de instruções para um computador executar. Podem ser escritos em linguagem natural, por meio de fluxograma ou em pseudocódigo. Essa linguagem natural é aquela que a linguagem que a gente fala mesmo, né, no dia a dia, seria essa nossa linguagem natural. Fluxograma já é isso aqui, né? Essa forma aqui com símbolos, quando a gente usa símbolos para representar as nossas instruções, os nossos algoritmos, né? A gente tem símbolo de decisão, símbolo de execução de alguma coisa, processamento, símbolo de saída. Então, a gente pode representar o nosso algoritmo também dessa forma. E, finalmente, o pseudocódigo, que seria o quê? Já seria uma forma de linguagem, né? O pseudocódigo, ele não é ainda uma linguagem mesmo de computação, uma linguagem robusta, né, de programação, mas ele já está bem mais próximo disso, né? Já sai daquela linguagem natural e já entra num esquema de linguagem que você já tem que obedecer algumas regrinhas, né? Então aqui vocês veem que a gente já começa a mostrar alguns comandos, né? Por exemplo, leia. O que é esse leia? Você já está enfatizando alguma coisa, você já está comandando alguma coisa, você já está pedindo para o computador ler um determinado valor de A, um determinado valor de B, né? Não importa muito agora, mas você já está dando um comando, certo? A mesma coisa que o imprima. Imprima significa o quê? Imprimir na tela, escrever na tela um conteúdo qualquer. Esse soma, ele está aqui nesse caso, desse exemplo que eu estou dando, ele está atuando como vamos chamar de variável, né? Ele vai receber um determinado conteúdo, que no caso é essa soma, né? Tem esse comandinho aqui de igual, que é a atribuição, então ele está recebendo um conteúdo. Mas não deixa também de ser um comando, né, para o computador. Então, essa aqui seria o pseudocódigo, certo? Continuando. A lógica de programação é a capacidade que todo programador precisa ter para resolver os problemas que aparecem no dia a dia. A capacidade de dividir o programa em partes menores é uma etapa essencial da lógica de programação e precisa ser levada em consideração quando nos deparamos com qualquer exercício ou desafio. Então, quando você tem um programa maior, né, várias coisas que você quer que o computador faça, você precisa também aprender a dividir isso, né, esse problema maior, em partes menores, né, para que você tenha uma lógica, para que você mantenha essa lógica, né, de programação, mas você pode dividir isso em partes menores, né, para que fique mais fácil para a gente entender e você conseguir dar manutenção no seu programa, etc. É nesse ponto que entra o conceito de algoritmo, né? Então, o algoritmo a gente pode dizer que seriam partes ou pedaços do seu programa como um todo, né? Descrito geralmente como uma sequência lógica de ações capaz de resolver um problema, tá? Aqui eu coloquei, então, alguns exemplos, né? Vou começar com esse aqui, que seria um algoritmo para mascar um chiclete. Então, lembra que a gente falou que teria que ter um problema, sempre um algoritmo, ele resolve um problema? Então, qual seria o problema? Exatamente esse, mascar um chiclete, né? A gente pode considerar como sendo o nosso problema aqui. Tá, e aí o que acontece para eu mascar um chiclete? Tá, então eu vou lá, vou pegar o chiclete, né? Retirar o papel do chiclete, tá vendo que é uma sequência? Não dá para eu retirar o papel primeiro e pegar o chiclete depois. Não existe isso, né? Então, primeiro eu pego o chiclete, primeira coisa, depois retiro o papel. Aqui a gente já está começando a ver uma sequência, né? Uma sequência lógica. Por que lógico? Porque é evidente que você não vai retirar o papel sem antes ter pego o chiclete. Então, isso que é a sequência lógica, né? Em seguida, mascar o chiclete, tudo bem? E vou jogar o papel do chiclete no lixo, tá? Depois de um tempo, que eu já masquei o chiclete, durante um tempo, aí sim eu posso jogar esse papel do chiclete, aliás, o chiclete no lixo, certo? Então aí eu cumpri esses passos e isso aqui é um algoritmo, tá?
Outro algoritmo, somar dois números. Muito bem, vamos lá. Então, eu vou inserir o primeiro número, vou inserir o segundo número, vou somar os dois valores que foram inseridos, né, anteriormente. Tá vendo que tá mantendo a lógica, né? Insere o primeiro, insere o segundo, depois que pede para somar. E finalmente mostrar o resultado lá no final, quando termina o algoritmo, tá? Então, eu coloquei aqui, olha, a separação dos passos, né? Que tem a ver com aquele desenho que eu coloquei logo no início, que tá aqui do ladinho aqui. Então, tá aqui, ó. Passos 1 e 2 seria a entrada de dados. Então, são esses aqui, né? Vou colocar um Ezinho aqui de entrada de dados. Então, quando eu vou inserir os números, né? O primeiro e o segundo número. No passo 3, eu já tenho o processamento das informações, ou seja, que seria efetivamente, aqui é o processamento, né? Aqui seria a soma, né? Então, seria a soma, né? A execução da soma desses dois valores. E, finalmente, no passo 4, aqui, que seria a saída de dados, tá? A saída de dados, que é o resultado da soma dos dois números. E aí, naquele desenho, né, que eu coloquei lá no início, então aqui nós teríamos os passos 1 e 2. Esse aqui seria o processamento, ou seja, a soma, o passo 3, e lá na saída, o passo 4, que ele ia mostrar, então, o resultado da soma. Certo? Vamos lá, continuando. Agora, um algoritmo para sacar dinheiro, tá? Num caixa eletrônico. Então, como é que a gente faria? Primeiro passo, ir ao caixa eletrônico, sim. Colocar o cartão, beleza. Digitar a senha. Solicitar o saldo. Veja, entre ir ao caixa eletrônico e colocar o cartão, poderia ter uma série de outras coisas aqui, né, gente? Mas eu não vou entrar nesses pormenores, porque a ideia é só mostrar uma sequência lógica. É claro que para você ir de um passo para o outro, tem inúmeros, né, passos entre esses dois que a gente pode colocar no nosso programa, claro, né? Mas nesse caso eu não estou pensando muito nisso, eu estou pensando na sequência lógica, né, nesse momento. Tá, depois eu vou colocar o cartão, aí entre colocar o cartão e digitar a senha também pode ter uma série de outros passos no meio desses dois, tá? Mas como eu disse, eu não vou entrar nesses detalhes. Bom, depois que eu solicitei o saldo, aí tem uma perguntinha aqui, ó, no item 5. Se o saldo for maior ou igual à quantia desejada, né? Sacar o dinheiro. Caso contrário, sacar o valor do saldo. Então, aí você vai sacar realmente o que você tem. E, finalmente, o último passo, retirar o dinheiro e o cartão. E aí, claro, vai embora, etc. Tem uma série de outros passos também, mas esses aqui seriam os principais e estão numa sequência lógica, obedecem uma sequência lógica. Isso que é importante para a gente perceber aqui. Agora, veja esse outro exemplo aqui, olha. Também um outro algoritmo para sacar um dinheiro. Então, eu começo assim, digitar a senha. Tá bom, digitar a senha. Colocar o cartão, como assim, né? Então, já ficou meio confuso isso aqui, né? Como assim, digitar a senha antes de colocar o cartão? Vamos lá, continuando. Retirar o dinheiro e o cartão. Mas eu nem vi o saldo ainda, eu nem pedi para retirar nenhum valor, como assim? O quarto passo, se o saldo for maior ou igual, mas eu já retirei o dinheiro, como é que eu vou perguntar? Ou seja, vocês estão percebendo que isso aqui não tem lógica? Que isso aqui não está numa sequência lógica, né? Então, isso aqui é um algoritmo? Ah, até é, porque tem vários passos aqui para você seguir, mas ele não está numa sequência lógica de jeito nenhum, né? Se você colocasse esses dados aqui no papel, pedisse para alguém no caixa, uma pessoa que nunca foi no caixa eletrônico retirar o dinheiro, ela não ia conseguir fazer. Por quê? Porque não está numa sequência lógica, não está bem explicado, né? Primeiro você precisa apresentar alguns passos antes, né, de determinado passo que você vai requerer na frente. Então, não adianta você fazer isso aqui que nem você vai entender, nem o computador também, se você proceder dessa forma, certo? Então, aqui eu estou dando um exemplo de um algoritmo igual a esse que a gente fez anteriormente, só que totalmente fora da ordem, fora da lógica, né?
Aqui um outro exemplo, algoritmo para trocar um pneu furado. Então, o que a gente faz primeiro? Folgar os parafusos do pneu. É preciso fazer isso, né? Antes de você subir o carro e tal. Folgar os parafusos, instalar o macaco, né? E levantar o carro. Depois disso, remover completamente os parafusos e retirar o pneu a ser trocado. Tá vendo que foi depois que eu folguei um pouco os parafusos, então eu fiz isso antes. Depois que eu instalei o macaco e levantei o carro, aí que eu fui remover completamente os parafusos para retirar o pneu. Tá, aí eu vou pegar o step e colocá-lo no suporte, recolocar os parafusos e apertá-los, baixar o carro ao nível da rua e guardar o macaco, o pneu retirado e demais ferramentas. Quer dizer, eu segui uma sequência lógica? Sim. Teriam outros passos aqui no meio para eu seguir? Teriam sim, outros pormenores. Mas nesse momento a gente só está focando na lógica, tá? Na sequência lógica. Então, essa sequência lógica é que realmente precisa ser respeitada, tá bom? Programas. Os programas nada mais são do que algoritmos escritos numa linguagem de programação, e aí, né, C, C Sharp, Java, Python, etc. São várias linguagens aí no mercado, que são interpretados e executados por uma máquina, que é o computador, tá? Então, os programas, ou até mesmo os algoritmos, né, que a gente faz, que a gente cria, eles são um conjunto de instruções para serem executados por uma máquina, que no caso é o computador. Tá, então agora eu tenho alguns exemplos aqui de algoritmos aqui para vocês. Vamos lá. Então, o primeiro diz o seguinte: faça um algoritmo para somar dois números. Tá, então vamos lá. O que vai acontecer aqui? O primeiro passo do meu algoritmo: obter o primeiro número. Tá, vou colocar um número qualquer aqui, número 1. Segundo passo do meu algoritmo: obter o número 2, um número qualquer também, 3. Passo 3, somar o primeiro com o segundo número. Então tá, vou somar 1 mais 3. Primeiro número, né? O operador soma de soma, que para mim, no meu entendimento, é o mais, né? E depois o segundo número. Então eu fiz exatamente o que foi pedido aqui nesse algoritmo, certo? Vamos para frente agora. Segundo algoritmo, faça um algoritmo para somar dois números e mostrar o resultado. Agora já é para mostrar o resultado, então tá bom, vamos lá. Primeiro passo, vou colocar os mesmos valores. Obter o número 1, o primeiro número, número 1. Obter o segundo número, número 2. Somar o primeiro com o segundo, então tá, 1 mais 2. E no último passo, mostrar o resultado. Então, eu vou colocar aqui 3. Tudo bem? Então, agora o meu algoritmo está completo. Mais um agora. Algoritmo para calcular a média aritmética de 3 números e mostrar o resultado. Média aritmética, né? O que é média aritmética? É quando a gente soma os elementos, né, que a gente quiser e divide pelo mesmo número de elementos, tá? Nesse caso aqui, ele está dizendo, olha, obter o primeiro número. Então, eu vou colocar aqui 2, por exemplo. Obter o segundo número, eu vou colocar 6, por exemplo. Obter o terceiro número, eu vou colocar 4, por exemplo. Somar os três números e dividir por 3. Então, tá. Então, eu vou somar o 2 com o 6 com o 4. E dividir quando a gente está fazendo um programa, né? No programa a gente coloca barra, tá? Como divisão, representando a divisão. Dividir por 3. Por que 3? Porque são 3 elementos, né? Essa é a média aritmética. Você sempre divide pelo número de elementos que você está somando. Só que tem um porém aqui, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas eu já vou adiantar aqui. Se eu deixar dessa forma aqui, gente, o que vai acontecer? O meu programa, ou seja, o computador, ele vai dividir só esse último número aqui, entendeu? Porque para ele, o que acontece? A precedência, aqui no caso, é a divisão, porque eu tenho divisão e soma, né? Então, o que ele vai fazer primeiro? A divisão, certo? Então, eu não posso esquecer de, nesse caso, colocar
parênteses, tá? Quando a gente coloca parênteses, aí sim, aí ele vai fazer primeiro os parênteses. Aí ele vai somar o 2 com o 6 com o 4, o resultado que der aqui é que ele vai dividir por 3, tá? Então, vamos lá, nesse caso, a gente tem 2 e 6 dá 8, 8 e 4, 12, né? Então, 12 dividido por 3, aí vai dar o resultado aqui, que é 4, certo? Então, não esqueçam dessa precedência aí. Agora, vamos falar de pseudocódigo. Antes de implementar um algoritmo em uma linguagem de programação, escrevemos esse algoritmo em uma linguagem chamada pseudocódigo. Para interpretar e executar os pseudocódigos, podemos usar alguns programas disponíveis no mercado, como Visualg e Portugal. A gente fala Visualg ou Visual G, tanto faz, tá? E Portugal, né? Então o pessoal está usando, assim, para começar, né? Aprender os primeiros passos na programação, que são os algoritmos, a gente usa esses programinhas aqui. Depois, aí que você tiver mais craque, aí você vai para uma linguagem, né? Tá bom? Bom, então nós vamos ficando por aqui nessa primeira aula, tá? E daqui a pouco a gente se vê na próxima aula, tá bom? Até lá, pessoal. Um abraço.